Olá, jovem, seja bem-vindo. Aqui é o professor Gui Brits, mecânica de motocicletas para vocês, jovens do MSE. E hoje, jovem, nossa aula será a respeito de motores. É isso aí, a gente vai continuar então nossa construção intelectual a respeito de motor, a essência da mecânica. E hoje, em especial na nossa aula, jovens, a gente vai entender quais são as peças que vão na parte do meio do motor, bloco de baixo, tá? Então o bloco de baixo ele é dividido em três partes, a gente já vimos, tá? É a parte principal, que são essas duas carcaças aqui, que abriga as peças do bloco principal. E aí a gente tem uma lateral o nosso produtor de energia elétrica, que é o estator de voltagem. E na outra lateral a gente tem todo o nosso sistema de embreagem, de encaixe das marchas, né? Filtro de óleo também. Então hoje a gente vai falar a respeito dessas peças e a gente vai realizar o fechamento desse bloco de baixo aqui, tá ok? Então vamos lá, jovens. Na nossa oficina aí, anterior, a gente fez a substituição dos rolamentos, que é o espírito da mecânica. Então agora a gente está diante aqui de 7 rolamentos novos, tá ok? 7 rolamentos novos. Como vocês podem observar, a gente tem 4 rolamentos nessa carcaça e outros 3 nessa carcaça. Esses rolamentos, todos eles, jovem, têm uma função específica, tá ok? Então, a grosso modo, só para que a gente saiba o que nós vamos fazer. A gente vai, então, instalar o contrapeso do balancim, tá? Também conhecido como contrapeso do virabrequim. A gente vai instalar neste rolamento novo. A gente vai instalar também o próprio virabrequim com os rolamentos novos e biela no rolamento principal. E esses dois rolamentos aqui é a árvore primária e a árvore secundária do câmbio, tá ok? Então, tudo isso vai ser abrigado na nossa aula de hoje. Levando em consideração que a gente já fez toda a limpeza e o assentamento, né, das junções aqui. Ou seja, a gente lavou essa peça, lixou com lixa de ferro 320 e lavou novamente para não ficar nenhum pó de ferro aqui que vá para os rolamentos. Tá ok, jovem? Beleza, então vamos lá. Estando aqui nesta posição, qual é o primeiro passo? O primeiro passo a gente vai fazer a instalação do câmbio nessa carcaça. Então a gente tem as duas carcaças aqui principais na parte interna do motor. Por hora essa aqui vai ficar no canto e a gente vai instalar as peças nesta carcaça aqui, tá ok? E como é que a gente faz a instalação das peças nessa carcaça aqui? A gente tem então aqui a carcaça e a gente tem os sistemas de câmbio. Essa aqui, jovem, são as duas árvores de câmbio, tá? Cada par desses aqui de engrenagem é equivalente a uma marcha diferente. Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro conjunto, que é a primeira marcha. A gente tem o segundo conjunto, essas duas engrenagens que a gente chama de casal, é a segunda marcha. A gente tem o terceiro conjunto, essas duas engrenagens, terceira marcha. A gente tem o quarto conjunto, quarta marcha e quinta marcha. O que nós temos que observar aqui, jovem, e prestar atenção? Qual é o desgaste que acontece no câmbio? O câmbio pode vir a roncar em todas as marchas quando o problema for os rolamentos que precisam ser substituídos. Então ele vai ter aquele barulho constante de ronco, né? De rum, sempre que estiver engrenada a moto. Quando você jogar essa engrenagem em neutro, o barulho diminui drasticamente. Então já é uma grande dica de rolamento de câmbio. Mas nas engrenagens do câmbio, primeiro que essa peça aqui, dificilmente a gente vai encontrar uma ou outra engrenagem para vender. Principalmente se você for atrás de peças usadas, de peças de desmanches. Nas peças de desmanche, a maioria dos desmanches só vendem o conjunto completo de câmbio, que é todas essas peças aqui que eu estou segurando. Os dois eixos e as engrenagens. Aqui nesse conjunto de câmbio, galera, o que nós temos que prestar atenção para descobrir se o problema é rolamento ou câmbio? Se há folga de rolamento, como a gente já fez os testes na oficina de rolamentos de motor, o espírito da mecânica, ok. Não há folga. O que eu tenho que observar aqui no câmbio?
Não sei, vocês conseguem notar que entre um dente e outro existe uma espécie de um desgaste, de um arranho aqui, ó, principalmente nessa engrenagem do meio, tá? Então pode ver que em todos os dentes tem uma marca. E a engrenagem que acopla ela consecutivamente pode ser que tenha alguma outra marca. Então a gente pode ver aqui que nessa conjunto de engrenagens do meio, nesse par, que é equivalente à engrenagem da terceira marcha, existem várias marcas, ou seja, essa motocicleta foi utilizada na sua grande parte do tempo, mas na terceira marcha, ou seja, essa não é uma moto que passou a maior parte da sua vida em rodovias e nem uma moto que passou a maior parte da sua vida dentro de ruelas, vielas estreitas. Ela passou a maior parte da sua vida na transição entre a terceira e a quarta marcha, ou seja, o uso misto, que é o uso dentro da cidade. Geralmente é o que ela foi proposta, tá? Para a gente retirar essas marcas aqui, só mesmo substituindo a peça, ou seja, todo o conjunto. É normal que uma marcha venha a se desgastar antes das outras. Motos que rodam muito mais na estrada, é normal que ronquem na quinta marcha, que foi a marcha que se desgastou. Para solucionar esse problema, só a substituição completa. Ela não se faz necessário porque até aqui é um problema que mais vai fazer um ruído e não tem risco de rompimento, ainda não é um desgaste severo. Então a gente vai reinstalar essas duas árvores de câmbio aqui nessa carcaça deste lado do motor, tá ok? Para a gente reinstalar essa árvore de câmbio, a gente tem que ficar atento se existe alguma arruela nos terminais da árvore. Como a gente pode observar nesse câmbio, eu tenho uma arruela aqui neste eixo secundário e não tenho arruela no eixo primário. Já nesta posição aqui, eu tenho arruela nos dois eixos. Então, a falta de qualquer arruela pode danificar também o nosso serviço, tá? Aqui a gente vai com muito cuidado, ó, segurando tanto as engrenagens em cima quanto embaixo, a gente vai fazer um encaixe, tá? Eixo primário, eixo secundário. Então a gente vai fazer um encaixe aqui exato, como vocês podem observar, tá? Ó, segurando o câmbio aqui, nesta posição, a gente vai encaixar, beleza? Encaixando aqui o câmbio. Perfeito. Vocês podem observar aqui, ó, que ele permanece da mesma altura nessa face, com as duas arruelas para cá. Segurando esse conjunto, ele atravessou para o lado de cá, tá? Ele atravessou para o lado de cá, dando suporte ao que? A engrenagem que supostamente vai fazer a partida da nossa moto, nesse caso aqui a pedal, ou seja, a engrenagem da partida a pedal engata no eixo secundário do câmbio, dando uma espécie de tranco, dando uma espécie de movimento no giro, e aí a moto começa a funcionar a partir do eixo. O mesmo sistema que é o tranco na motocicleta, que é quando você traciona a roda e ela dá um tranco na corrente tracionando o mesmo eixo. E nesse outro eixo aqui a gente vai ver posteriormente todos os complexos de embreagem que vão ser fixados nessa tampa. Então, a princípio até aqui, nosso serviço está feito, tá? Está encaixada nossas árvores de câmbio. E essa torre aqui que faz a seleção das marchas tem o nome de trambulador. Trambulador ou seletor de marcha, tá? Esse trambulador, que nós temos que ficar atento a essa peça, é que ela é uma peça que supostamente a gente não substitui, mas ela possui uma minúscula peça no centro dela. Essa peça aqui é a que vai fazer com que acenda o neutro no painel da nossa motocicleta. É o pino de aterramento do trambulador. Esse pino de aterramento do trambulador, ele vai dentro deste lugar, nessa posição. Essa mola, ó, é para que a gente pressione e ele volte. Tá ok? Muito cuidado com essa peça aqui, galera, porque essa peça costuma ser muito facilmente perdida nas oficinas, principalmente na lavagem de peça. Então a gente vai deixar esse pino de trambulador aqui, supostamente, ó, encaixado, mas sempre atento a ele, tá? Se necessário, você pode vir até a retirar o pino para colocar ele em outro momento. Aqui se faz um pouco complicado pela questão do óleo. Então a gente vai retirar o pino do trambulador para não perder ele junto com a sua devida mola, tá?
e posteriormente você instala essa peça quando seu motor já estiver em fins de acabamento. Guarde com muito cuidado o pino de aterramento do trambulador. O que nós temos aqui, galera, é o câmbio nessa posição. Observem, com o pino do trambulador para baixo. Agora a gente vai colocar os braços seletores de marcha. A gente vai começar por este bracinho aqui, tá? Este braço, galera, ele encaixa especificadamente nessa engrenagem, justamente o casal da terceira. Então a gente vem aqui, encaixa no canal da terceira e ele tem um pino aqui, tá vendo? Nessa lateral. Esse pino vai entrar dentro deste trilho. Então a gente engata lá no canal da terceira, vira o câmbio e faz esse pino engatar dentro do trilho, tá? E com este outra ferramenta, com esta outra torre, você fixa ele aqui. Então a gente já tem o primeiro braço de seleção do trambulador instalado. Agora a gente tem esse outro aqui, ó, que ele é 2 braços diferentes, tá ok? A gente sempre tem que tomar cuidado para manter essas peças na mesma posição, até mesmo na desmontagem você filmar o desmonte. Olha só, a gente tem uma estria aqui na 4ª marcha e nós temos outra estria aqui na 2ª marcha. Então a gente vai instalar esses braços de estria, cada um na sua marcha. Então nesta aqui e nesta outra marcha aqui dentro, ó. Como vocês podem observar, é bem estreito e o pino acaba que entra dentro dos trilhos, tá? Então vamos lá, estreitando, encaixando a engrenagem. Às vezes você precisa levantar aqui com essa mão ou descer o pino, e aqui você faz o mesmo processo. Esses 2 bracinhos, eles têm que estar bem alinhadinhos para passar esse eixo aqui e fixar eles dois, tá ok? Então a gente vem aqui, coloca esse braço aqui no alinhamento, vai colocar esse outro no alinhamento. Com o nosso eixo passado aqui, ó, a gente vai acomodando essas peças, tá? Acomodamos o primeiro. Vamos lá, dá uma puxadinha, levanta, acomoda o segundo. Isso aqui é um pouco detalhe, isso aqui é um pouco, digamos que você tem que ter uma minuciosa calma para se fazer esse serviço, tá? Porque se não fizer da forma correta, a moto não vai fazer a troca de marchas. Aí já pensou uma moto que funcione algumas marchas e não todas? Não é legal, tá? Então a gente tem que fazer o desmonte da peça e fazer a montagem dela também, tá? Então vou tirar aqui o pino para esse bracinho vir para cá, não correr mais, e esse outro braço seletor do trambulador sobre ela no outro trilho. A gente vem com o eixo passando, sempre é necessário empurrar, puxar, eles saem dos encaixes o tempo todo, tá? Mas por fim, olha só, com um pouco de calma a gente consegue encaixá-los. O primeiro teste é assim que encaixá-los, os 2 eixos têm que estar livremente funcionando, tá ok? O segundo teste é a própria colocação das marchas. Então aqui a gente está em ponto morto, neutro, né? E eu vou girar o trambulador e eu quero que vocês observem os braços trabalhando. Olha lá, girando o trambulador, tal, vou para a 2ª marcha. Olha só como esse braço subiu. Vou voltar para o ponto morto aqui. Olha só o movimento. 2ª marcha. Continuei girando. A 3ª marcha. Olha o braço de baixo. Subiu e o de cima encolheu. 3ª marcha. Continuei o movimento. 4ª marcha. Se distanciar um pouquinho. E por último aqui, continuo o movimento. 5ª marcha. Ou seja, todas as marchas estão encaixando corretamente, tá? 5ª, 4ª marcha. 4ª, sempre girando, conferindo aqui os encaixes. Tudo funcionando perfeitamente. Beleza, a gente já pode fazer a remontagem. Tranquilos? A gente já volta com as próximas peças. Beleza, então, com o nosso câmbio devidamente instalado, trambulador e seletores de marcha, que é o primeiro passo do nosso bloco de baixo, a gente vai instalar agora o contrapeso do virabrequim. Essa peça aqui, galera, essa meia-lua aqui, ó, ela nada mais é do que um peso. Por quê? O virabrequim, que é esta peça maior, como vocês podem observar, eles têm essas 2 metades. Essa parte aqui é mais pesada e essa parte é mais leve, tem menos material. Para compensar a falta de material dessa parte que é necessária, existe uma peça
em outro ponto da moto que gira para fazer a estabilização do giro. Então aqui, galera, a gente vai instalar o virabrequim nesse rolamento de pista aqui, tá ok? E esse outro contrapeso vai vir do lado dele. Esta peça gira por dentro dessa, tá? Então, ó, é um trabalho perfeito. Então a gente vai iniciar por essa peça aqui. Ela se chama contrapeso do balancim, ou balancim do virabrequim. Então, ó, não existe nenhuma arruela, eu vou vir aqui e instalar ela aqui, tá ok? Esse é um dos rolamentos que mais se danificam. Ó, observei que o giro está livre, segurando sempre o câmbio, que se você virar ao contrário ele desmonta completamente. E você vai vir desse lado aqui, ó, o mesmo eixo da mesma peça. Conseguiram observar? Esse mesmo eixo aqui desta mesma peça, ele vai vir primeiro com esta bucha. Vamos lá, galera, acompanhando aqui direitinho, tá? Essa bucha, olha só, ele tem um buraco e aqui tem uma fenda. Então a gente vai colocar uma meia-lua dentro desta cavilha aqui, tá? Então olha lá, com as duas peças aqui alinhadas, a gente vai pegar esta cavilha, também conhecida como meia-lua, que é uma espécie de uma trava de eixo, e a gente vai aplicar ela dentro desse buraco, travando essa bucha aqui, ó, que a gente acabou de colocar, tá? Então olha só, tô colocando ela aqui dentro deste buraco, olha ali, ó, e vou empurrar agora ela ali. Tá vendo? Tá aqui, ó, travando a peça. Essa é a função da cavilha, galera, é entrar e travar ela aqui dentro. Depois de colocado a cavilha, sempre atento que agora se eu viro para cá, eu posso deixar por acidente cair a cavilha ali. Se eu vir ao contrário, por acidente eu posso soltar o câmbio. Então eu vou vir aqui, ó, com esta outra engrenagem, galera. Esta outra engrenagem eu vou mostrar para vocês. Esta aqui é a engrenagem do contrapeso do virabrequim. Observa que aqui dentro dela existem pequenas molinhas. Essas molas, quando se rompem e você acelera, ela faz um barulho de tic, 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 tic. Então fica atento aí quando você começar a ouvir esses barulhos de estralo, que a gente fala de grilo na moto, às vezes você acha que é a corrente de comando ou válvula, são essas molas do contrapeso do balancim. Por isso de a gente estar estudando, a fim de ser profissionais e dar a solução correta para o nosso cliente. Então vamos lá, galera. Aqui eu continuo esta engrenagem. Com essa devida encaixe aqui, eu vou encaixar dentro da meia-lua que eu acabei de instalar ali. Então eu venho com essa engrenagem toda completinha e engato ela dentro da meia-lua. Então, como vocês podem observar, ó, tá engatada e a meia-lua não deixa com que essa peça se solte, tá? Totalmente travada, como vocês podem observar. Continuo segurando sempre o câmbio aqui, para não ter o desmonte dele acidental. E com as travas devidas e arruelas, eu venho e travo esta peça aqui. Já volto para vocês mostrando como a gente vai apertar essa peça. Beleza, galera, para a gente travar essa engrenagem, a gente vai fazer o uso das combinadas 8 mm e a combinada 19 mm. Com a 8 mm, galera, a gente vai travar aqui, ó, a ponta desse eixo, tá ok? E aí, com a 19 mm, a gente vai conseguir apertar a porca, tá? Olha só, a gente consegue fazer um movimento aqui de aperto, tá? Geralmente isso aqui a gente pede auxílio de outra pessoa e pronto. A peça já está totalmente fixada. Essa peça aqui não solta, porque como vocês observaram, o aperto da porca é para trás. E essa peça sempre vai girar para frente, ou seja, a própria energia do giro vai fazer com que essa porca se aperte e não se solte, tá ok? Então esse processo aqui, ó, a gente já está completamente finalizado. A gente vai retomar o processo de cá. O processo que a gente apertou foi essa peça aqui, ó. Totalmente finalizada, o nosso câmbio continua girando aqui, tudo funcionando perfeitamente, tá, galera? O que a gente vai fazer agora? Por último, qual é o conjunto que compõe então essa parte interna? São o eixo primário e secundário do câmbio com seletor, que a gente chama de caixa de câmbio completa, contrapeso do virabrequim, conhecido também como balancim do virabrequim, e agora
o próprio virabrequim. Esse virabrequim foi substituído então esse rolamento. Esse rolamento tem a sua base, galera. Olha só, se encaixa exatamente aqui, tá? Então a gente vem com o rolamento aqui e encaixa esta parte do virabrequim. Observa que o virabrequim precisa ser encaixado, mas o contrapeso precisa estar em descanso aqui para o lado, porque ele vai trabalhar dentro da peça do virabrequim. Então ele não pode, a princípio aqui, impedir que o nosso virabrequim desça, tá ok? Então, ó, a gente vai colocando aqui com muito cuidado e encaixando o nosso vira. Perfeitamente encaixado, como vocês podem observar, olha só, o vira tá aqui encaixado, consegue girar livremente, rolamentos novos, né? E não pega na nossa peça aqui do virabrequim, olha só. Se eu preciso girar aqui, totalmente livre, aqui, movimento do motor, ok? Livre, beleza, livre também, livre. Perfeito, galera. Esse aqui é o estado de fechamento da parte de baixo do motor. Então, com as nossas juntas já assentadas, como a gente viu, caixa de câmbio completa instalada, virabrequim com rolamentos novos e contrapeso do balancinho, a gente vai começar agora a passar a nossa cola de junta para motores, tá ok? É uma cola especial e específica, cola de junta para motores, gasolina, álcool, diesel. Observe bem, existem cola específica para GNV, não servem pra gente, tá ok? E a gente vai em toda essa superfície que for lixada, feito o assentamento, a gente vai aplicar essa cola tanto nessa face desta peça, quanto na face da outra peça que vai vir a casar com essa também. Então essa cola vai ser totalmente aplicada em todas essas partes aqui. A gente vai aguardar alguns minutos para ela fazer uma pré-secagem, para ela se tornar adesiva, e depois a gente junta as duas partes do motor, tá ok? Então eu vou abrir a cola e aplicar aqui, e a gente já volta com essas peças com cola. Jovem, então a gente continua com o fechamento da parte de baixo do motor, centro, caixa de câmbio, contrapeso do balancinho do nosso vira, e também a gente vai colocar o próprio virabrequim. Então a gente já passou a cola conforme a gente falou, né? Totalmente assentada, e agora a gente vai unir as duas peças, tá ok? A gente juntou então, instalou todas as peças neste bloco do motor. Conferindo aqui, se encontra tudo solto, perfeito, legal. Agora a gente vem com esse outro bloco aqui, com os rolamentos novos que a gente trocou na oficina anterior, e a gente vai acoplar. O segredo da cola, galera, é aplicar a cola e esperar cerca de 15 minutos até que ela se torne adesiva, tá? E aí sim você consegue juntar as duas faces e ter muito menos chances de vazamento. Cola em falta pode dar vazamento, principalmente na parte de baixo. Cola em excesso pode vir a passar para a parte de dentro do motor e entupir os dutos de óleo. Então tem que ser, como vocês podem observar, uma quantia necessária, nem pouco, nem muito, ok? Esperamos 10 minutos e agora a gente vai encaixar as peças, tá ok? Olha só, vai passar o câmbio aqui, o outro câmbio vai se apoiar aqui, e aqui vai apoiar o contrapeso do vira. Então, vamos lá devagarzinho, tá? A gente vai fechando o motor. Esse aqui é o processo de fechamento do motor. Observa que tem dois guias na tampa, tá? Um guia aqui, que vai ajudar a gente a fechar, e um segundo guia aqui, que vai ajudar a gente a fechar, ok? Então vamos lá, descendo a tampa de motor. Aos poucos, observe os encaixes e prontinho, galera. Aqui a gente tem então o motor completamente fechado, com cola, e agora eu vou voltar colocando os parafusos e apertando. O objetivo nosso era alcançar esse estágio de montagem, tá ok? A gente já retorna colocando os parafusos. Jovem, agora com todos os parafusos da carcaça instalados, como vocês podem observar aqui, eu vou apertar ele com cuidado. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou observar
se este parafuso vai pegar o aperto quando ele encostar na tampa, porque se ele estiver muito comprido, nesse estágio ele já apertaria e eu não conseguiria fazer ele chegar para baixo. Se eu forçasse, ele provavelmente forçaria a tampa, tá? Então olha só, a gente tem aqui ó, um parafuso, ok. Vamos agora sempre apertar em X, tá? Eu venho no outro parafuso mais distante, nesse mesmo processo de aperto, ó, contrário a este primeiro, tá ok? Um pequeno e leve aperto, tá? Por enquanto. Encostou. Vamos contrário a ele e vamos apertar outro deste. Perfeito. Então sempre buscando esse processo em X, tá, galera? Isso aqui é o que vai garantir a vedação do nosso motor. Vocês podem observar, tá dando certo. Mais um apertado, ok. Deixa eu vir aqui, olha só. Mais um parafuso apertado, ok. Então a gente está fazendo o que a gente chama de aperto em X. Mais um parafuso apertado, ok. Vamos observar, aqui dentro também existem 4 parafusos, tá, galera? Olha só, eles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai apertar esses parafusos também, que eles fazem parte desta fixação das duas carcaças principais, da parte de baixo do motor. A carcaça que abriga a caixa de câmbio vira brequim e o contrapeso que se chama balancim. Então, como vocês podem observar, ó, depois de a cola já ter adquirido aquele estágio mais adesivo, né, deixou de ser líquido e passou para uma massa adesiva, eu já consigo ir fazendo um aperto dos parafusos totais, tá ok? Então, olha só, a gente verifica se não há mais nenhum parafuso. Ok, ok. Todos os parafusos. Observe que nessa outra carcaça a gente tem um outro parafuso desse lado aqui, tá? Não vamos esquecê-lo. Ok. Apertado. É isso aí, galera. Então, esse aqui foi o objetivo da nossa oficina de hoje, que é o quê? Iniciar a montagem do motor a partir da parte de baixo, a montagem completa de motor, e aqui a gente já iniciou o processo, fixou, e esse é o passo número 1 depois do assentamento e lavagem das peças, troca de rolamento. Esse é o passo que vai iniciar o nosso processo de reparo do motor. Tá ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido como funciona esse processo, qual o objetivo de cada peça e como você vai realizar a manutenção no seu dia a dia. Beleza, jovem? Aqui é Professor Gui Brits em Mecânica de Motos, mais uma videoaula oficina para vocês, jovens do MSE.